E eu suava de uma maneira que nunca aconteceu na minha vida. Eu pegava a toalha, eu enxugava, eu jogava água. Eu tirei a camisa, eu jogava água em cima de mim, eu me enxugava, e eu não parava de suar. E eu ficava olhando no espelho o que estava me apertando. Era uma coisa apertando meu pescoço, sufocando meu peito. Eu voltei pra cama, me segurando pela parede. Era uma coisa assim, parecia uma coisa louca, que eu não sei descrever o que. Quando eu sentei na cama, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tirei o que eu estava ouvindo. Era uma banda, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que selecionar a letra. Mas era instrumental. Era o instrumental. Não tinha nada de letra. Não tinha nada de letra. E aí eu coloquei, tirei. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei um álbum, Paulo ouvia muito louvor na época, né? E eu coloquei um louvor, cara, diante de Deus. Quando eu dei um play, não começou nem a cantar a letra. O primeiro som que eu ouvi, aquilo que eu estava sentindo, como instalado esse dedo. Acabou. Aí eu fiquei desesperado. Eu voltei pro banheiro, comecei a olhar pro meu pescoço, apalpar meu peito, eu falei, cara, o que é isso? E olhando pra dentro da casa, eu fiquei meio louco assim, e respirava, botava a mão no meu peito, assim, cadê aquele negócio que estava me apertando, cadê o negócio no pescoço? E ali, eu ouvi assim, o Senhor falando pra mim, falou, olha, tira tudo que você tem aqui dentro da sua casa. E eu tinha álbuns, eu sou de 73, eu tinha álbuns de 1970, de várias bandas, de coleção, de LP, de anos 70, tinha tudo, aquilo ali era pilhas de álbuns, né, de LPs e tal, de vinil. E naquele, aí eu levantei Paula, acordei Paula, falei pra ela o que tinha acontecido, a gente orou na hora. Quando chegou de manhã, eu peguei tudo, coloquei dentro de uma caixa. E eu lembro, como se fosse hoje, eu falei, amor, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é uma história, entendeu? Tem uma história aqui dentro. E eu posso, não serve pra mim, mas eu posso dar pra alguém. E eu lembro que ela virou pra mim e falou bem assim, meu filho, isso não serve pra você, não serve pra ninguém. Joga isso fora. Olha o seu homem, joga isso fora. E eu joguei isso fora. Desde esse dia, que já faz muito tempo, mais de 15 anos, eu não tenho prática de ouvir. Tem uma experiência que a gente foi num show de MPB, uns magos da MPB do Brasil, ele inclusive tá vivo. A gente começou a ganhar um dinheiro recém-casado, começamos a ganhar um dinheirinho, né, e tal. Aí fomos pro teatro recém aberto lá em Campos, Trianon. E a gente comprou, né, eu e Paula, fomos botando a nossa roupinha bonitinha, chegando lá. Aí o cara tocou a primeira música, tocou a segunda música, um cara fabuloso. Quando foi na terceira música, ele pegou e parou de tocar e aí começou a bater assim no violão, se estremecer todo e falou assim, agora a gente pode começar o show porque ele chegou. Cara, quando ele fez isso, eu lembro que o Paulo botou a mão na minha perna e falou assim, amor, esse cara tá possesso. Ele chegou e nós vamos vazar. Esse cara tá possesso, vamos embora. E eu assim, não, amor, a gente pagou o ingresso, né? Vamos ficar aqui. Meu amor, vamos embora. Olha isso, olha o olho do cara, olha isso. Olha que esse cara acabou. Tem uma relação gigantesca com religião de matriz africana, que a minha música vem daí. A minha música vem daí. Eu conheço pessoas que relatam que depois de um certo disco, um certo CD de uma certa cantora ou de um certo cantor, começaram a ter depressão, começaram a ter desejo de trair o marido ou de trair a mulher. Recentemente, aquela cantora famosa, Lady Gaga, declarou que tinha um espírito que dava a ela as músicas dela. E eu tenho um testemunho para contar. Uma vez, eu fui numa igreja em Salvador ministrar. Tinha naquela igreja 1.500 pessoas, mais ou menos. Ela era bem comprida, tinha um corredor muito comprido. Eu ministrei sobre libertação musical, que é essa área que eu já ministro há quase 20 anos. E era uma ministração que não podia filmar, você não vai encontrar no YouTube. Por quê? Porque eu queria falar nomes para poder que as pessoas fossem libertas. Não adiantava eu apenas ler a Bíblia. Muitas pessoas só caía a ficha do que eu estava falando na hora que eu começava a falar o nome dos artistas. Os artistas que estavam lá na prateleira de CD, os artistas que estavam lá no MP3, estavam no carro. Tinha gente que estava um tampão no final da ministração. Não podia filmar, por isso ninguém vai achar isso na internet. Eu começava a ler o nome de certos artistas e começava a falar. Se você ouvir tal artista, você vai liberar um espírito de morte. Se você ouvir tal artista, vai liberar um espírito de vício. Se você ouvir tal, vai liberar um demônio que vai te dar vontade de trair seu marido, sua mulher. E outro de bebida, outro de vício, disso, daquilo. Eu ia falando o nome dos demônios de acordo com cada música, cada artista. E de repente eu falei o nome de uma artista, de uma cantora, que é assumidamente lésbica. Uma cantora fez muito sucesso. De repente, eu terminei de falar a lista e eu disse, agora, eu vou orar por vocês. Se você sentir mal-estar, venha na frente que nós vamos fazer a renúncia. Porque é a renúncia de toda adoração contrária. Tinha 1.500 pessoas, foram 200 pessoas na frente, chorando horrores. Antes de 200 pessoas virem, eu não fiz o apelo, eu só falei, se você sentir mal, vem. Quando eu comecei a orar, a gente escutou um berro lá no fundo da igreja, aquele grito de demônio. Uma mulher caiu, tombando no corredor. Lá no fundo, essa mulher veio rolando, parecia uma panqueca rolando, até o altar. E eu tirei o microfone assim, ó, e eu falei assim, ó, fora do microfone. Pro demônio, o demônio ouviu. Você vai soltar ela agora, em nome de Jesus, do chefe até o menor. Sai! A mulher, sai no demônio. Sem gritar, sem precisar falar no microfone. O demônio saiu, a mulher ficou no chão, sentada, chorando. Parou de rolar e ficou chorando. De repente, essa mulher levantou, porque eu comecei a chamar. Pode vir vindo. Quem quer renunciar à música do mundo. Pode vir vindo. Essa mulher levanta.
encosta no altar era alto, então ela ficava assim, mais ou menos a cabeça e o ombro dela se encostada no altar. Veio um homem pelo canto esquerdo da igreja, lá no fundo. Ela veio pelo meio, lembra disso? Esse homem veio pelo canto esquerdo, ele estava com uma camiseta dessas de malha, a camiseta estava justa assim nele, e dava para ver que ele chorava, ele soluçava tanto, que eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Esse homem veio na direção dessa mulher. Esse homem abraçou essa mulher. Quando ele abraçou essa mulher assustou. E eu tô de olho nela aqui. Ela foi a primeira pessoa a encostar no altar. Eu tô de olho nela. Quando eu olhando, quando eu olho pra ela, que ele abraça ela faz assim, abre o olho pra quem tá me abraçando. E ela resolve olhar pra ver quem é. Quando ela vê quem é, ela se atraca no pescoço. Eles se agarram um com ele pelo pescoço um do outro. Esses dois choravam tanto. E veio gente, foi vindo gente, umas 200 pessoas. Terminamos de orar. Esse casal saiu abraçado, se carinhando, chorando, fazendo carinho, dando beijo um no outro, foi embora. Veio um cara e falou: você não sabe quem é essa mulher? Eu falei: quem é? Ele falou: essa mulher que veio aqui é minha irmã. E eu vou te dizer o que você falou pra ela hoje. Eu falei: o que eu falei? Ele falou: aquela cantora lá que você falou, que libera um espírito assim, se ouvia tal, a música dela, um espírito assim de lesbianismo. Eu falei: sei. Ele falou: há um ano, ela comprou 2 CDs dessa cantora. O mesmo CD, porque ela amou, ela botou no carro e na casa dela. Ela entra pro trabalho, dentro do carro ela escuta até o trabalho o CD, vai ouvindo as músicas. E quando ela chega em casa, ela dá play nesse disco. Ela não para de escutar esse disco. Tem 15 dias. Tinha 15 dias, tinha 2 semanas que ela tinha abandonado o marido para morar com uma mulher. Aquele homem era o marido. E os dois foram me assistir no culto. Ela estava sentada numa ponta, sem saber que ele estava lá. Ele estava sentado em outra ponta da igreja, sem saber que ela estava lá. A igreja cheia. Eles não se viram. Quando ele viu a mulher dele, que o abandonou para viver com outra mulher, indo na frente e sendo liberta, ele tomou coragem. Por isso aquele choro doía. Doía, porque era o choro dele se humilhando, dele pegando a masculinidade dele, jogando no ralo e dizendo: Deus, não me interessa o que vão pensar de mim. As pessoas pensam que é brincadeira. As pessoas não têm ideia do que acontece quando uma música entra dentro da gente. O que tem tocado aí dentro deste templo? Nós somos um templo. Nós não podemos deixar.